Oi, gente, eu sou o Igor Felipe. E eu sou a Adna Isabela. E esse é o nosso cantinho. A gente tá gravando aqui no carro hoje, tá? A gente veio pro almoço de família e ia acabar que não ia dar tempo da gente gravar. E aí, então, a gente decidiu gravar aqui no carro. Ia ser melhor do que lá com o pessoal, por causa do barulho e tudo isso, né? Espero que vocês gostem de mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a gente, sobre a nossa história, sobre como a gente se conheceu, né? Pra vocês conhecerem um pouco mais da gente. Beleza? A gente devia ter gravado esse vídeo de primeira, né? Mas acabou que a gente respondeu algumas perguntas. Vamos nessa. Acompanha a gente aí, que espero que vocês gostem e que a gente possa também ajudar um pouco vocês aí, tá ligado? Com a nossa história. Está bem especial, hein, gente? Do fundo do coração. Começou... Faz quanto tempo que a gente se conhece? Faz uns 8 anos. 8, 9 anos que a gente se conhece. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7, 8 anos. 8 anos. Faz uns 8 anos. E a gente é melhores amigos há muito tempo. Melhores amigos de família, de casa, de comer junto. De sentar na calçada pra ficar conversando horas, tá ligado? E de ir na esquina junto, tá ligado? De ir pra praia junto com a família, assim. Tanto que eu chamo os pais dele e ele chama meus pais de tio e tia, porque Sim. A gente não perdeu o costume. E a gente é família desde muito tempo, então a gente já se conhecia muito, muito, muito mesmo. Quando eu me mudei pra um outro bairro, que era longe da minha escola, entrei na escola que o gato aqui já estava. No início eu não lembro dele, assim, nos primeiros meses de aula, só que eu me tornei muito amiga de um amigo dele, e aí eu entrei pro mesmo ciclo de amizade. Eu estudava nessa escola, que é a Raul Brasil. Estudei lá desde o 7º ano. Não lembro exatamente, mas foi o 7º ano. Morava em uma outra cidade, eu fui pra Suzano. E a Agnes entrou na escola. Eu também não lembro, e até hoje, pra gravar esse vídeo, a gente conversou várias vezes. E no dia a dia mesmo, às vezes a gente pergunta como é que foi que se conheceu. Porque quando uma parada aconteceu tão natural, foi uma parada tão, sei lá, tá ligado? Que é meio difícil da gente lembrar como começou e o que aconteceu, para que a gente tivesse toda essa conexão, para que a gente sentisse tudo isso um pelo outro. É uma parada muito surreal, é muito surreal a gente olhar pra tudo que aconteceu e falar, putz, mano, é desde sempre, tá ligado? Desde sempre. O Igor, ele sempre foi muito falante, muito comunicativo. Então, com certeza, ele se envolveu muito rápido, e eu também falo muito. Então, a gente tinha muita coisa em comum. Sim. Os dois eram da igreja, os dois tinham uma visão muito parecida em relação a muita coisa, gostavam das mesmas coisas. E o Igor, ele era muito serelepe, muito elétrico, muito falante, muito agitado. E ele é aquela pessoa que tá perto, ele quer abraçar, ele quer tá grude. Ele não é pouco, ele é muito, 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 muito. E aí eu fiquei encantada pelo jeitinho dele. E a gente se tornou muito amigo. Se tornou um amigo, assim. Sim. Ele era muito bagunceiro também. Sim. Então ele era o menino da bagunça, gente. Não era o CDF bonitão, assim. Ele era o bonitão da bagunça. E engraçado, que você não conseguia ficar perto sem dar risada. Os professores que lutem com ele. Ele era inteligente, mas sofreram muito, toda semana na diretoria. Já a Adna era bem mais no canto dela, ela tinha a rodinha de amigos dela, era bem nerdzinha. Ela não ia tanto pra escola, né? Vocês podem imaginar isso, só porque ela era nerd, ela ia pra escola, estudava. Mas ela quase não ia. Ela faltava bastante, bastante mesmo. E aconteceu que ela se aproximou muito de um amigo meu da época. Mesmo a gente tendo tido tudo isso logo assim de primeira, a gente não se relacionou de forma nenhuma no período que a gente estudava, tanto ensino médio, tanto fundamental, né, que foi que ela entrou. Ela começou a namorar esse meu amigo. Então, né, tem aquela namorada de amigo é macho, né, pra gente, né. Então, na época foi isso. Então, a gente não se envolveu amorosamente, né, sempre teve esse amor platônico, mas nunca colocou pra fora isso, ou nunca se declarou, ele nunca olhou muito pra isso. Então, conforme o tempo foi passando, a gente foi ficando na amizade mesmo e na família. Tanto que a gente sempre foi muito, 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 muito família.
de eu estar com os irmãos dela e tratar como meus irmãos, com a família dela e cuidar como se fosse a minha família. Sempre teve muito esse respeito, muito esse carinho, sabe, de família um com o outro. Tanto que a gente nunca olhou com maldade, nunca olhou com nada desse tipo. Teve uma época que até parecia que não existia mais nada, a gente era irmão e acabou. Mas aí o jogo vira, a vida dá os seus caminhos. Eu namorei com um amigo dele, né, um tempo, eu tinha uns 15 anos. E aí terminamos, mas a gente continuou amigo. E aí o Igor se declarou pra mim. Você não lembra, mas eu lembro. Ele se declarou pra mim nas férias. Só que a gente era da mesma sala, não tinha como, né? Porque, querendo ou não, eles eram amigos ainda, enfim, era complicado. E aí passou, né? Quando a gente voltou de férias, a gente voltou a se falar normal, como se nada tivesse acontecido. Só que eu já gostava muito dele, só que eu ficava com muito receio por conta de tudo, né? E aí aconteceu uma coisa muito feia na escola, que todo mundo viu, teve um massacre lá e tal. Nesse rolê aí eu tomei um tiro e fiquei um tempão longe da escola. Não foi tão grande assim, mas fiquei uns meses. 2 meses, 3 meses. Fiquei um tempo de repouso, tanto físico quanto da mente. E aí eu não tinha contato com ninguém da escola, muito pouco, minha família que dava notícias, essas coisas de como eu tava. E aí um dia a gente se falou pelo telefone algumas vezes. E aí ele queria ir lá em casa com a família dele, né? Aí eu falei, mãe, tá bom, quero ver o Igor, quero muito ver eles, enfim, acho que vai ser bom. E aí foi ele, os pais e os irmãos lá em casa. Eu lembro que foi num dia de domingo à tarde, igual hoje, assim, tipo esse horário, umas 3, 4 horas. Sim. E, nossa, foi assim, uma visita maravilhosa, que eu revi e tal, foi muito gostoso. Quando eu tinha muita crise de ansiedade em casa, eu toco violão e aí eu tocava louvor e me acalmava muito. E aí ele falou assim, não, você tem que ir pra escola, você precisa voltar e tal. E eu morrendo de medo, né? Aí ele, não, leva o violão, se você levar o violão, começar a dar crise, a gente toca, vai ficar tudo certo, eu tô com você, não vou te largar e vamos que vamos. E aí eu fui, não desgrudei do Igor nem um segundo. Nesse dia eu lembro que meus irmãos foram comigo, minha mãe também foi comigo. E a gente criou um vínculo mais do que a gente já tinha. Ele começou a ser super protetor comigo. Lembro que a primeira vez que eu fui pra igreja e andei sozinha sem minha família, depois do que aconteceu, foi com a família dele e com ele. Que eu fui pra igreja, ele foi me buscar lá em casa e tal. Sim. Você lembra? Lembro. Né, depois de tudo isso que aconteceu, nós dois estávamos na escola. Aconteceu isso com a Adna, a gente contar em um outro vídeo, né? Uma outra hora a gente conta tudo isso nessa parte. Como a gente era muito amigo antes, eu sentia aquela necessidade de estar com ela, de cuidar dela, sabe? E levei isso pra minha vida mesmo, levei isso por um bom tempo mesmo. A gente estava ainda no 2º ano do ensino médio, fazia questão de estar junto, fazia questão de tratar as coisas que ela tinha dentro dela com ela, de ajudar no que eu podia ajudar. Então levava violão pra escola, tocava com ela, cantava com ela, segurava na mão dela, tava ali pra aprender a lidar com aquelas coisas com ela também, até porque era muito novo pra nós dois. Tudo que a gente sentia em formas diferentes, é claro, porque eu não cheguei a levar um tiro, mas estávamos lá, então era uma coisa traumatizante, era uma coisa que a gente tava aprendendo a lidar ali agora, em pleno 17 anos, 16 anos. E a gente teve perdas também, enfim, né? Então a gente tava lidando com a dor do luto também. Esse menino que eu tinha namorado, que era nosso amigo, ele morreu um dia. Então foi muito complexo pra gente e a gente compartilhava de dores parecidas, então a gente se aproximou muito. Sim. E aí, nesse grude todo, pra cima e pra baixo, eu fiquei loucamente apaixonada pelo Igor. Só que o gato já tava namorando, ele tinha seguido a vida ali. Seguido não, né? Seguido não. Já diria os especialistas, quem encalhado é quem casa errado, né? Então tava meio que encalhado. E aí... Não tava casado, tá? Tava namorando. Era namorico, na verdade, não era namoro, não. Sim. E aí eu conversando com a irmã dele, falei, não, eu preciso contar pra ele que eu gosto dele. Minha irmã, quase 2 anos a menos que a gente. Ela tinha uns 12 anos dela. E ela ouvindo os conselhos de uma criança. E eu, não, eu tô muito apaixonada, eu preciso contar pra ele, mas eu não sei como Minha irmã fazer. vai lá e fala pra falar. Falei, não, já sei. A gente vai fazer uma reunião com os pais. Eu falei, fechado, é isso, vamos declarar. E aí a gente expulsou todo mundo de casa. Eu, a irmã dele,
Tiramos todo mundo, meus irmãos, irmão dele. Tava com meus amigos em casa, tava com o pessoal em casa. Mandei ele pra rua, os pais dele mandaram ele pra rua, sentei. Foi realmente uma reunião na mesa, assim, com um copinho de água. E aí eu falei pra eles, eu falei assim, olha, não sei como eu falei isso, mas eu tô apaixonada pelo Igor. Eu tinha uma visão de futuro. Eu vejo a gente junto, assim, o quanto o nosso potencial junto é maior. E blá blá blá. E nossa, fiz o maior discurso. Os pais dele, muito amorosos, falaram que fazia questão, que gostavam muito de mim e tal, né? Só que isso era uma escolha dele. Mas que podiam contar com ele pro que precisasse. Só que eu precisava contar isso pra ele, né? De Chirico também, né? Porque eu não contei primeiro pra ele. Aí tava na semana do seu aniversário. Eu acho que foi no meu aniversário, né? Não, eu tive a reunião com seus pais e aí teve o aniversário dele. E aí foi um churrasco com todo mundo, os amigos, todo mundo. E aí chegou a noite, já tava menos o pessoal mais íntimo mesmo, né? Puxei ele e falei, olha, eu preciso muito falar uma coisa muito séria com você. Tranquei ele no quarto. E ele toda assustada. Né? Ela me trancou no quarto. Toda assustada. Eu me declarei, fiz a maior declaração de amor que eu, nossa, nunca fiz na minha vida. Tomei um fora. Primeiro fora da minha vida. Não foi um fora, não foi porque, né? Mas só que na época, depois de tudo que tinha acontecido, depois dela ter namorado meu amigo, depois, né, tendo acarretado toda a situação, tudo que a gente viveu, pra mim era uma parada muito errada. Pra mim era uma parada que eu ainda não sabia lidar, né? Então eu ficava lutando contra isso, eu sentia muito por ela, muito mesmo, tá ligado? Então eu demonstrava isso com a minha vida. Só que naquela época eu só conseguia enxergar ela e lidar com ela como amiga, como irmã, como família, né? Tanto que quando ela veio falar isso pra mim, eu falei, putz, mano, te amo muito, mas eu te enxergo como amiga. Eu namoro também, na época eu namorava, eu te enxergo como amiga, eu namoro, então acho melhor a gente continuar da forma que a gente tá. Triste! Com certeza, né? Mas só que Deus sabe de todas as coisas. E então aí, segui uma vida. Eu falei, beleza, fiquei muito triste, mas tá tudo certo, a gente sempre foi amigo e vai continuar sendo. E a vida seguiu, continuamos muito parceiro. E aí eu passou muito tempo, comecei a trabalhar, ele começou a trabalhar, e a gente já começou eu já trabalhava. Eu comecei a crescer. Aí, enfim, né, eu voltei pra escola, tudo, o tempo foi passando, comecei a trabalhar e comecei a namorar também. E aí esse foi um namoro mais sério, na mesma época que ele começou a namorar uma outra pessoa. Sim, a gente ficou dois anos. Tanto ele quanto eu, a gente começou a namorar na mesma época que a gente começou a namorar. Aí foi um namoro mais sério mesmo, a gente era mais velho, tudo. Sim. Por conta disso, depois de um tempo, não tava dando certo a nossa amizade, porque sempre tinha alguma coisa a mais. Sempre tinha. A gente era muito grudado. A gente era muito respeitoso com as nossas relações, nunca passou disso, etc. Só que pra mim, ele nunca ia ser só meu amigo. Por mais que eu fizesse esforço pra olhar ele dessa forma, respeitasse ele, o relacionamento dele acima de tudo, quando a gente tava perto, a borboleta no estômago tava ali, o coração batia mais forte. Era complicado. E a gente acabava falando da gente, né? Do que a gente sentia. A gente acabava imaginando e sonhando com isso, sabe? De uma forma totalmente ingênua, né? Mas era um e se, né? A gente ficava tipo, nossa, e se acontecesse? E aí, querendo ou não, gerava esperança, expectativa. Sim. E como o tempo foi passando, a gente era muito tudo isso, foi atrapalhando os nossos relacionamentos individuais, né? Com as pessoas que a gente tava, etc. E causando algumas coisas também. E aí, por respeito né? E a gente parou de se falar. Eu acho que ficou quase, não sei se pegou a ser um ano, mas a gente ficou, né? Se não foi quase um ano. Quase zero contato, assim. Zero contato, sabe? Zero contato mesmo. Aí teve um dia que tava acontecendo umas coisas muito sérias com a minha mãe. Acho que o pessoal vê no meu Instagram algumas coisas a respeito. Mas a minha mãe, ela já teve câncer uma vez e aí meio que voltou. E aí ela começou o tratamento. E bem nessa época foi quando a gente descobriu de novo. Que aí foi pro osso, né? Então, assim, ela ficou meio que praticamente de cama.
nessa época. Foi 2021. Foi por aí. E aí, além da minha mãe, eu tava tendo conflitos no meu relacionamento, na minha casa. Tava tudo assim, tudo virado de ponta cabeça. Foi muito feio essa época. E aí eu falei, caraca, eu preciso de um conselho pra ontem. Preciso. E aí eu fui na mãe dele. Um dia que ele não tava em casa. Como a gente não se falava, todo mundo sabia da nossa história. Eu trabalhava, né? Na época eu trabalhava de final de semana ainda, de segunda a sábado. E minha mãe falou que a Gina mandou mensagem pra ela, que ela queria conversar, né? E tudo isso. Eu falei, então fala pra ela vir no sábado. Que eu não tô. Porque eu não tô em casa. Eu não tô em casa, mas fala pra ela vir. Vocês conversam de boa e eu não tô em casa, tá tudo certo, né? Eu não queria ver ela, a gente não queria se ver, não queria, até porque era muito sentimento reprimido, era muita coisa reprimida, sabe? E aconteceu que ela foi lá em casa, conversou com a minha mãe, tava acontecendo essas coisas. E quando eu cheguei, não tive tempo de falar com a minha mãe, mas só que no outro dia teve alguma coisa em família, eu não lembro agora, foi num domingo, a gente tava no carro, eu tava no carro com a minha família, e eu perguntei pra minha mãe o que a Gina queria. Eu falei, mãe, tá aí, lembrei agora, né, o que a Gina queria, que não sei o que, aí minha mãe me contou o que tava acontecendo. E na mesma hora eu mandei mensagem pra irmã dela, e perguntei da Agna, perguntei se estava tudo bem, que não sei o quê. E a irmã dela falou pra Agna que eu tava querendo falar com a Agna. A própria Cupido, ela falou assim, o Igor acabou de mandar mensagem, ele precisa falar com você e pediu pra você desbloquear ele. Eu falei, nossa, o Igor quer falar comigo, tá bom, vou lá desbloquear. Já era domingo, umas 9 horas da noite. E na verdade não, na verdade esse nosso contato foi de tarde ainda, foi de tarde. Porque a gente foi se ver de noite, né? Aí mas só que o nosso contato... Eu mandei mensagem. E aí eu falei que tinha ficado sabendo das coisas que estavam acontecendo lá e tudo isso. Que ele tava em São Paulo, mas a gente precisava se ver. Aí eu falei, não, eu vou terminar aqui correndo para ter que fazer. Quando eu chegar em Suzano, e quando eu chegar em Suzano, te aviso e a gente se encontra. Feito. Ele chegou, era quase 10 horas da noite. Sim, por aí. E aí eu falei, ó, cheguei. Tava deitada já. Aí ele falou, cheguei, vamos ver o vamos. Levantei tipo que eu tava fui. A gente foi pra Praça das Águas, ali na prefeitura de Suzano. Lembro até hoje a roupa que ela tava. Ela tava com uma legging preta, tava com tênis da Nike e uma blusa vinho da Grifinória. Da Grifinória. Cabelo... Tava loira. Não, tava com luz e tava escuro ainda. Foi tão marcante pra mim esse retorno, esse contato de novo, porque quando eu fiquei sabendo o que tava acontecendo, tá ligado? Eu senti muito por não estar perto, por não poder ajudar, caraca, eu sumi, ela precisava de mim. Ela precisava de alguém ali e eu podia fazer algumas coisas, eu podia, né, fazer tudo isso. Então eu fiquei muito mal por isso. Então por isso que eu fui atrás, por isso que eu quis conversar, quis ouvir dela, né? Até porque a gente tinha uma promessa de, independente do que acontecesse, independente dos anos que passassem, do tempo que passasse, quando o bicho pegasse, a gente ia estar um pro outro, ia poder contar um com o outro, né? E ela falhou. Isso, e ela não me falou. Porque eu ainda tava segurando a barra. Então aconteceu tudo isso e ela acabou não contando pra mim. Mas, né, como ocasionou dela querer falar com a minha mãe, tudo isso. Justamente pelo fato de a gente ser muito família, etc. Então a gente se encontrou. Ela contou tudo que tinha acontecido, a gente sentou junto, conversou e passou. De quebra eu tava tendo muito conflito no meu relacionamento. Então, nossa, despejei dos meus segredos mais obscuros. E tava muita treta mesmo, com coisas muito sérias. E eu tava entre a cruz e a espada. E aí eu falei, o que eu faço? Pra ajudar ela, né? A gente terminou de conversar e a gente ia chamar Uber pra ela. Eu morava do lado da prefeitura, né? Ali onde a gente tava. Então a gente falou, vamos então lá pra frente de casa, lá na escada de casa, a gente chama Uber de lá. E tava descendo ali a rua pra ir pra casa. E aí tem um postinho na esquina, puxei ela ali na esquina e falei que amava muito ela e que não conseguia e não queria viver sem ela, né? Viver mais tempo assim, etc. E que não conseguia lidar com tudo aquilo. E foi mais ou menos isso, né? Uma declaração de amor, minhas pernas já ficou mole. Minha vida aí sim, o negócio virou. Eu falei, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Você chegou a falar alguma coisa na hora? Não lembro. Também. Falei, mas eu não lembro. E aí resumindo, a gente não teve tanto contato depois, não falamos tanto sobre isso. Mas o Igor terminou o relacionamento dele. 2 semanas depois eu terminei meu relacionamento. E aí na sequência eu terminei o meu também. Demorou um pouco. Um pouco mais que o dele, mas... Bem mais, mas já acabou aqui também. Eu terminei. E aí a gente continuou amigo.
E vocês acreditam, a gente continua amigo. E já nisso a gente já tinha 20 anos. Não, 19. Ia fazer, tava 20 ali, tava beirando. Foi 20, 19, né? Assim, a gente tinha 20, foi quando a gente, por incrível que pareça, a gente ainda não tinha nenhum beijinho. Nenhum beijinho, nada. A gente não tinha nada. Aí no final do ano, eu lembro que foi no Natal, a gente deu um beijinho. Mas ó, até chegar nisso, eu esperei 7 meses, amor, gente. O Natal foi Não, mas pra gente não começar a namorar. Não, tamo no beijinho ainda. Chegou o Natal, beijinho, a gente deu um beijinho e tal. Aí passou um tempinho, a gente deu mais uns beijinhos, mas... Não passou disso e também, né, sempre ficava só ali nisso, sabe? Tipo, sempre muito amigo. Porque eu tava com muito receio. Como os dois tinham acabado de terminar o relacionamento. E ficava nessa de amigo. De amigo que beijava na boca, às vezes, quando ela queria. E desde do momento que eu me decidi me declarar pra ela lá no posto, né, na vez que a gente se encontrou, eu já sabia o que eu queria. Já sabia que eu queria casar, já sabia que eu queria ir pra ela e não abrir mão nunca mais e tudo isso. Já sabia mesmo que eu queria namorar e que ia viver do lado dela pra sempre. Só que ela tinha muito medo e acabou que... Eu zoei tudo, na verdade, nessa época foi assim, péssimo. Foram pra gente... muito ele, muito. Pra gente começar a namorar, foram 7 meses. Contadinho. E eu lembro até hoje, eu orava todo dia. Todo dia eu mandava oração pra ela de manhã, mandava oração pra ela antes de dormir, escrevia oração, mandava áudio todo dia. Eu não sei se vocês conhecem aquele livro, mas tem um filme, Prova de Fogo, que o Caleb, ele tem uma lista de coisas pra fazer pela esposa dele, né? E tem várias coisas, são 40 dias que ele todos os dias tem uma tarefa. Ele leu o livro e fez todas as tarefas. Eu li o livro e cada capítulo o Caleb ele é instruído em fazer uma coisa pela esposa dele, né? Pelo casamento dele e tudo isso. E eu fazia questão de fazer, tá ligado? Tudo isso. E mesmo assim, depois de 7 meses, a gente finalmente começou a namorar. Só que os 7 meses acabou com a gente. 7 meses gerou muita coisa ruim, machucou muito, a gente me machucou muito. E durou 2 meses, esse namoro. A gente não sabia, a gente era muito amigo de tudo, de vida. Só que quando a gente se viu namorando, era totalmente diferente. Porque a gente não era só amigo agora, a gente tinha um relacionamento. Sim. E nem eu, nem ele sabia lidar com isso. A gente teve muito conflito, não sabia como solucionar. E a gente é muito parecido. Então, a gente é muito... Nosso temperamento é muito parecido. Embora sejamos muito diferentes, somos muito parecidos. E aí dava muito atrito, né? Dava muita treta. E também, né, a gente não pode jogar fora também tudo que a gente viveu, né? Porque foram tempos muito difíceis, mesmo que a gente tava caminhando pro namoro, foi um tempo que a gente tava ainda deixando as coisas do passado pra trás, aprendendo a lidar com os términos dos relacionamentos. Porque o nosso relacionamento, né, duraram de 2 anos, 2 anos, né? Então foi muito marcante, tanto pra mim quanto pra ele. Sim. Então, por mais que eu estava resolvido de mim mesmo, etc., não era só de mim, né, que eu tinha que dar conta e tudo isso. Então, quando a gente começou a namorar, deu muita merda. Deu muito ruim e a gente terminou logo em seguida. E aí quando a gente terminou foi cada um pro seu lado. Bloqueamos e aí acabou mesmo todo contato que a gente tinha. Então, até com a família, assim, a gente deu uma brecada muito grande. Raramente a gente conversava, mas as famílias, né? Mas no geral a gente perdeu o contato. E aí eu não queria ver ele pintado nem de ouro, ele não queria saber de mim. E aí a gente foi viver a vida aí da forma que achava que tava bom. Tudo errado. Foi uma época que eu saí da igreja, então foi muito complexo, assim. Minha mãe também estava doente, então foi um monte de coisa acontecendo. E aí passou o tempo, chegou em dezembro e eu trabalho em loja, então dezembro, comércio é embaçado, a gente mora na loja praticamente. Teve um dia que eu tava saindo mais cedo, e aí quando tô saindo, e assim, ele sempre passava lá na frente, né? É caminho do meu trabalho. A gente não se falava. Esse dia eu tava saindo, e aí eu dei de cara com ele, aí ele voltou. Eu tava... foi tipo assim... Foi assim, ó. Assim, ó. Eu tava passando reto e ela tava saindo da loja. Então cara. Se encontrou na mesma hora. Assim. Né? Oi, já não tinha o que fazer naquela hora. Se abraçamos, tudo. E o que você vai fazer? Eu falei, eu tenho que comprar uns negócios, vamos comigo? E vamos. E
Você não chamou pra eu ir com você. Não chamou, que chamei, não chamou, sim. não. Eu me ofereci, não chamou. A gente foi comprar, que eram uns presentes pra umas crianças de doação. E passou na farmácia, a gente passou na farmácia. E aí depois a gente foi numa loja ali no centro mesmo pra comprar umas roupinhas pra umas crianças. E a gente começou a conversar sobre a vida, sobre tudo. E parecia que nada tinha acontecido. E aí ele, me levou pra comer. Aí eu falei, então vamos passar ali, né? Aí eu levei ela pra comer. A gente... tipo assim, levei ela pra comer. Tipo, foi comer pastel, tomar caldo de cana, a gente sempre fazia isso, faz Ela até sentou do lado hoje. dele. E aí eu falei pra ela, aí eu sentei na frente dela. Só que, tipo, normal, né? Uma pessoa vai comer junto com a outra, ainda mais gente que a gente não se falava mais. Eu sentei na frente dela. Aí ela foi e sentou do meu lado. Aí eu, caraca, mano, sua vida tá tirando com a minha cara. Ela tá tirando com a minha cara. Aí beleza, a gente riu e comendo e conversando sobre a vida. E aí a gente se aproximando, beleza, conversando sobre a vida. E ela foi lá e me beijou. Pois é. Foi. Ela foi lá e me beijou e da mesma hora destravou tudo, tá ligado? A gente esqueceu de tudo que já tinha acontecido. Aí a gente levantou, foi embora. Aí a gente foi esperando o Uber junto. Aí a gente já tava Na maior chuva, amor. a gente já tava todo agarrado, beijando e conversando. E aí a gente voltou a se falar. A gente voltou a se falar. Aí, final do ano, que isso foi em véspera de Natal, eu acho. Aí, no final do ano, ele passou na minha A gente casa. passou Passamos junto. tudo junto. Natal, Ano Novo. Né? Embora a gente ter terminado, a gente ter vivido tudo isso, continuou muito família, né? Mesmo que a gente... A minha casa era a casa dele. Sim, então tava eu tudo fui certo. pra lá, a gente passou a virada Tudo junto, junto. passou tudo junto. E aí entrou o ano, a gente foi ficando mais perto, foi Sim. ficando mais próximo. E aí a gente já tava com o coração mais maduro, com a ideia Sim. mais decidida. Visto E eu, tudo que a gente tinha passado, Principalmente, eu tinha né? certeza que eu não queria mais tempo longe dele. E se eu amava ele, não fazia sentido eu ficar distante. Sim. E aí a gente começou a ficar sério mesmo. E aí ele me Mês pediu 2, namoro. mês 2 a gente começou a Foi. namorar. E aí 22 de fevereiro de 2023. Recente. Faz pouco Bem, tempo, mas recente. a gente já tinha. Isso aqui, né? E aí foi 10 tudo anos de diferente, tudo né? Foi isso. tudo diferente, claro que ainda teve alguns conflitos, mas é totalmente Sim. diferente a forma com que a gente, A gente olha, lida a forma com que a gente isso. lida. É Sim. muito, muito diferente mesmo da primeira vez. Assim. Uhum. E E aí a gente estamos se aí. firmou na igreja, né? Então foi um novo tempo. Nesse período também Sim. fiquei noiva. A gente fez questão. Foi, aí, Né? Por favor, por favor. Noivos há 2 meses. faz um. Faz um. E É. é isso aí, gente. A gente voltou e fez questão de fazer o certo, da forma certa, tudo que faltava e a forma que a gente fazia errado. Naquela época a gente fez questão de fazer da forma certa. A gente fez questão de estar numa igreja, de se incluir num corpo, fez questão de conversar da forma certa, de falar do que a gente não falava, fazer o que a gente não fazia antes. Né, procurar ajuda em estudos e livros e vídeos em outros casais. Tá aí vivendo essa vida a dois, né, cada dia mais próximo de sermos um só, cada dia mais próximo do nosso futuro, da nossa casinha. E não vejo a hora de tudo isso, não vejo a hora mesmo de tudo isso, de a gente poder dizer sim um pro outro em cima do altar, de a gente poder firmar isso diante, né, todo mundo e a Deus em primeiro lugar. Tive certeza disso a partir daquele dia que a gente se viu, né, de novo depois de um ano. Eu sabia, demorou mais um ano para tudo isso. Na verdade, demorou um ano e uns meses para tudo isso acontecer depois da minha certeza. Mas eu tinha certeza já. Sempre fui muito emocional, sempre fui muito sentimental. Mas só que quando eu coloco uma coisa na minha cabeça e aquilo pronto, acabou, e eu senti com todo o meu corpo, sabe? Eu senti com tudo e me entreguei pra isso. Coloquei com certeza Deus na frente, orei muito, orei muito, conversei com todas as pessoas que eu podia conversar pra tentar fazer da forma certa. E a gente tá aqui hoje, estamos noivos, namorados e logo a gente se casa. E é isso, gente, nossa história. Nossa história é essa. Doida, bagunçada. E é isso, gente. Vai, fé que dá certo, coloca Deus na frente
né? O que é de Deus volta para você e você precisa estar perto de Deus para isso, né? Tem que lembrar sempre disso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero mesmo que vocês tenham gostado da nossa história também. A gente tá compartilhando com vocês pra gente se conhecer um pouco mais, se envolver um pouco melhor aqui no nosso canal. Conta pra gente a história de vocês Conta também. aí, pode jogar aí no comentário. Como foi. A gente vai deixar aqui as nossas redes sociais, se vocês quiserem Manda mandar direct, pergunta sobre relacionamento, sobre noivado e casamento, pergunta sobre qualquer coisa. Se tem alguma dúvida na sua vida, pode mandar pergunta pra gente, a gente vai te ajudar a responder. Se não responder no direct, que a gente vai responder sim, pode ficar tranquilo que a gente vai responder. Mas se demorar um pouco lá, vai sair vídeo pra vocês aqui no canal. E se não sair, a gente vai responder lá no direct, a gente vai conversar com vocês, vai fazer stories também, a gente vai interagir bastante com vocês, né? A gente tá dedicado a isso. É aquilo que a gente sempre fala e você vai ouvir em qualquer lugar, qualquer crente vai falar, com Deus na frente dá certo. E dá, gente. E dá certo, sem dúvida nenhuma, né? Hoje a gente tá junto, hoje a gente passou diversas coisas, se machucaram, etc. Sozinho a gente não ia conseguir, sem dúvida nenhuma, que se a gente não tivesse procurado o jeito certo de fazer, a gente não estaria aqui. E não significa que a gente parou de viver dias ruins ou coisas difíceis. Significa só que a gente se ama muito, a tanto de aprender a se relacionar, de aprender a lidar um com o outro, de aprender, né, a melhor forma e saudável de se relacionar e amar outra pessoa, né? Quando a gente tá no relacionamento não significa, no amor não é para nós mesmos, mas sim para outra pessoa, né? Então a gente ama outra pessoa além de nós mesmos e coloca outra pessoa em primeiro lugar, coloca o bem dela em primeiro lugar. E a gente tem aprendido diariamente a lidar com isso, a viver dessa forma. E lembrando que não significa que acabou, mas significa que a gente fica mais forte junto, significa que a gente se ama a ponto de fortalecer tudo o nosso relacionamento e o nosso amor, né? E a nossa história é essa, é bem confusa, mas é bem fofa também. Pode confessar que eu pintei até o cabelo pra ficar mais parecido com ela, pra ficar combinado. E é isso, gente. Um beijo. Beijo aí Deixa pra um comentário vocês. Comenta aí. Se inscreve no canal. Não vamos deixar de interagir com a gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha aí pras pessoas que você conhece. Que vai gostar também dos conteúdos que a gente vai gravar. E a gente vai soltar mais coisa. Então fica ligado. Pergunta e interage que a gente vai interagir também com vocês. Beleza? Beijão, galera. Fiquem com Deus.